E o que o meu é suave? Olha aqui meu e aqui. O meu é bem mais... Deixa eu ver agora, sorrir. Aqui tá fazendo muito... Não. Tá fazendo, não? Não. É. E aqui também, ó. Tá com a minha? Tô testando bem pouquinho. É, porque eu fiz em março, já tô... Mas lá também não tem. Vou pegar. Só que, ó, solta. Solta. Você soltou já? Ih, tá funcionando. Solta. É, porque assim ele continua marcado. Solta. É, ó, continua. Isso é solto? Isso é. É, tem uma linha já bem marcada ali. O meu, se eu fazia assim, ficava as 3, demorava uns 5 minutos pra sair. Ok, descobri que eu vou ter que fazer botox. Você solta o vídeo? 15 segundinhos finais. Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada de Gads. Graças a Deus é sexta. Sexta-feira hoje, Rômulo, tá feliz? Graças a Deus. Graças tô feliz. a Deus. Graças a Deus você tá aqui, graças a Deus é sexta, graças a Deus, Deus é Deus e Ele é maravilhoso, né? Com Privilégio certeza. estar aqui. É uma honra para mim poder gravar com você, Rômulo Carvalho, eu te amo. Você está feliz com feliz. esse novo tema que a gente decidiu falar hoje? Então, hoje começa a temporada nova, né? Hoje tem tema novo. Né? Espero que você aí de casa possa aproveitar, esteja aproveitando todas as outras temporadas, né? Esses tempos atrás a gente fez 100 episódios juntos. Uau! High five. Para quem não sabe o que a gente está fazendo, a gente fez um high five para você que escuta a gente por Spotify. 100 episódios juntos. 100 episódios. E agora já deve ser, sei lá, 100 e pouco. Uau! E com Praise tema God. novo. Aleluia. Mudança de mente. Vai entregar assim de uma vez? Por que não? Gats, graças a Deus é sexta. Mudança de mente, Rômulo. Não vai nem fazer um... Não, sabe, volta então. Um charme ali. Então, sobre o que a gente vai falar nessa temporada, Rômulo? Não sei. Sobre o que a gente vai falar Eu nessa acho temporada? que... Fala você. Meu Deus, deu 2 minutos esse episódio Mudança já. Mudança de mente. Quando eu não vou mentir, foi o Rômulo que sugeriu esse tema. Eu achei muito legal porque faz todo sentido. Para que a gente possa viver, para que a gente possa decidir, para que a gente possa tomar algumas atitudes, é necessário uma mudança de mente. Mas, às vezes, a pessoa pode... Você que está me ouvindo, né, está pensando, mudança de mente para quê? Como é que funciona? Não entendi. Vou mudar de mente o quê? Eu já tenho Jesus no meu coração. E é um assunto tão gigantesco, tão rico. A palavra de Deus aborda isso de tantas maneiras diferentes que eu achei muito interessante esse tema. Por isso, Rômulo, eu já quero começar perguntando para você. Se prepara, porque vai começar. Mas, assim, na palavra de Deus, vamos partir de um ponto de que já temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos que somente há salvação em Cristo Jesus. Eu recebi. Como que a palavra de Deus diz, então, ou por que existe esse termo de mudança de mente na palavra de Deus, se eu já sou salvo em Cristo? Como que funciona? Como que você daria a introdução desse assunto? Fantástico, né? É um dos assuntos que, de fato, guiam as nossas vidas, orientam as nossas vidas, principalmente a respeito de como a gente aborda as coisas, como a gente lida com as coisas, como a gente lida com as pessoas, como a gente fala com os outros, como que a gente lida diante das situações. Tudo vem de um modelo mental que nós temos. E muitos modelos mentais, eles são estruturados na sabedoria. Vamos colocar assim, eu vou colocar assim para a gente ter uma noção, ficar meio simples de entender. Sabedoria demoníaca, sabedoria humana
e a sabedoria de Deus. Então, os pensamentos que nós temos, que formam que é a base daquilo que pensamos, né? A estrutura daquilo que pensamos, vem de um desse tipo de sabedoria. E, de acordo com a sabedoria que ocupa os nossos pensamentos, nós agimos. Então, conhecer quais são os pensamentos que temos, da onde eles se originaram e como transformá-los, é importantíssimo para que a gente possa viver sempre alinhado de acordo com a sabedoria de Deus. Né? É muito importante o assunto. Então, quando a gente fala sobre mudança de mente, transformação de mente, né? Não é bem não é apenas uma programação neurolinguística, mas é de fato, eu tenho uma nova mente e novos pensamentos são colocados nessa nova mente. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa temporada, mas eu espero que, se a gente entender a importância de que as estruturas de pensamento, as estruturas de sabedoria que existem no mundo são essas, e essa sabedoria tem estruturado o seu modelo mental, e o seu modelo mental, então, decide a forma como você tem lidado com as coisas da vida, é importantíssimo para a gente entender que a gente pode mudar ou não mudar, porque estamos certos, ou de acordo com a verdade, ou não estamos de acordo com a verdade. Né? Então, isso é muito importante. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto é que nós temos um modelo mental de acordo com a sabedoria deste mundo. E nós precisamos ter uma renovação da nossa mente se nós quisermos aprender a viver a sabedoria de Deus. E um dos textos base que todas as vezes que você for falar desse assunto alguém vai citar é Romanos 12:2. Né? Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ou seja, somos transformados ao renovarmos a nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ao deixarmos que a nossa mente também seja transformada. Então, é muito simples o assunto, mas ele guia assim, a forma como a gente interage, como a gente vive, o que a gente pensa, como a gente age, tudo de acordo com o nosso modelo mental. Acho que esse seria um ponto legal aí para a gente ir tratando, né, nessas temporadas, nesses assuntos, com essa certeza de que aquilo que a forma como está a nossa mente vai determinando a forma como estamos vivendo. Né, o que você acha? O que você diria que é importante a gente entender para o pessoal acompanhar essa temporada aí com a gente? Para mim, o foco naquilo ali que você acabou de ler, que é esse versículo, realmente é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do tema, né, de Romanos 12:2, mas é quando diz ali para que Deus os transforme pela renovação da mente, que não é eu não posso pensar em elefante colorido, eu não posso pensar em elefante colorido, eu não posso ficar, não é um mantra, não sou eu. Eu preciso decidir me entregar para Deus e deixar com que Ele me transforme pela renovação da mente. Aí sim, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável, agradável e perfeita vontade do Pai. Mas, para mim, esse versículo ali, o que mais assim está em negrito, sublinhado, sei lá qual é a palavra, é Deus, porque o foco ali é Deus. Eu não consigo, na minha habilidade, fazer nada. Não tem como. Eu me submeto e eu decido falar, Deus, ok, eu recebo, não quero mais ser definido, não quero ser moldado pelos padrões deste mundo, mas eu quero que o Senhor transforme. E é Ele quem me conduz, né? Na palavra, através dessa transformação. É Ele, é Deus, é Deus. E eu amo porque a Bíblia é um livro muito, muito, muito comprimido, poderia até dizer, né? Mas aqui ele não omitiu esse detalhe. Então, assim, deixe que Deus, tá bom? É necessário que você não seja moldado, né? Que você precisa de uma transformação de mente, mas só não se esquece que é Deus quem faz isso em você, para que daí você, então Deus opera essa transformação em nós para que eu possa experimentar.
Então, para mim, essa é a chave, é me entregar. Esses dias eu ouvi uma frase muito maravilhosa. Esses dias não, você sempre fala essa frase, na verdade. Até compartilhei numa ministração que eu fiz esses dias, que você fala a respeito de a velocidade do seu crescimento depende da qualidade da sua rendição. Então, é assim, é eu me render de Deus, eu me rendo à sua palavra, eu me rendo para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor diz, para aquilo que o Senhor quer. E Ele fala, legal, amém. Então, seja transformado pela renovação da sua mente, né? Me deixe transformar, né? E eu tenho certeza que o trabalho que Ele tem para realizar nas nossas vidas, na verdade, para manifestar, né? Porque tudo já foi feito, é perfeito, é completo. Por isso que Ele deixa muito claro aqui, Deus é o responsável por transformar. E aí você experimenta a boa, perfeita, agradável vontade. Mas primeiro você precisa se render à questão de que é Deus quem vai transformar a sua mente. Amém? Fale mais, Romulo. Amém. Existe um termo, não, deixa eu puxar já um assunto para você. Porque quando eu recém me converti, eu vim estudar teologia, e tem um termo que, num âmbito cristão, muitos crentes ouvem. Mas da onde vem, da onde surge, que é metanoia. Você consegue explicar para a gente o que é essa palavra, de onde é, o que vem, como é que funciona? Porque muitas pessoas que nos escutam aqui no GATS não sabem o que é, né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho? Acho que sim. Metanoia é uma palavra grega que descreve a transformação de mente. Por exemplo, metamorfose. O que é um animal metamorfo? Né? É um animal que, na sua vida, transforma a sua forma, né? Muda de forma. Então, você tem uma lagarta que entra num casulo e ele sofre uma metamorfose, sai uma borboleta. E ali é uma transformação completa de estrutura. Entra no casulo um animal, sai outro. Sabe, é por completo, é totalmente transformado. A forma completa foi transformada. Isso a gente chama de metamorfose. Metanoia, a gente fala da transformação da mente. Ou seja, é como se você fosse essa lagarta, né? Um ser terreno, vamos dizer assim. De repente você entra num casulo e esse casulo transforma a sua mente por completo. Agora você sai voando, você é um ser celestial. Então é uma transformação completa da mente, de renovação de pensamentos, renovação de vontades, né? Renovação da mente, né? Renovação das emoções. Né? Quais são os gatilhos que atingem, quais são os gatilhos que acionam aquelas emoções em você, né? Isso também é transformado, tudo é transformado por causa que você sofreu uma mudança de mente, você sofreu uma transformação de mente. Uma das coisas importantes para a gente entender é que no pensamento que a gente tem uma frase que a gente usa assim, que é: o maior campo de batalha do mundo, o mais perigoso, o campo de batalha mais perigoso que existe, tem 1 palmo quadrado, que é o tamanho da sua cabeça, aqui, da sua mente, né? dos seus pensamentos, do seu cérebro, da sua cabeça. E aí a Bíblia ela é muito clara nisso. Tem um texto lá em Provérbios capítulo 23, 7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que ele está dizendo para a gente? Que como a pessoa imagina na alma, e aí alma a gente está falando de mente, vontade e emoções, como a pessoa imagina, a imagem que ela consegue criar, né? Porque todos nós funcionamos dessa forma. Nós criamos imagens e aquelas imagens nós damos vida, trazemos elas à existência. Então, assim como imagina a sua alma, assim é. Ele está dizendo simplesmente que aquilo que ocupa os nossos pensamentos, vamos tentar traduzir, vamos tentando deixar mais simples assim, mas aquilo que ocupa os nossos pensamentos é o que a gente vive. Você já ficou curiosa por alguma coisa? De repente alguém falou para você assim, nossa, tem algo que aconteceu, mas eu não posso te contar. Pronto, aquilo não sai da sua cabeça, certo? E quais são as próximas atitudes que você tem? São atitudes de curiosidade. Mas você não vai me falar?
Mas você não vai. E se aquela pessoa vai embora, você começa a pensar, nossa, eu preciso saber daquilo. Tem gente que não dorme, tem gente que não come, tem gente que quer saber daquilo. Ou seja, aquilo que ocupa os nossos pensamentos determina a forma como agimos. Né? Bem assim, bem simples. Então, assim como imagina a sua alma, assim é. É isso que diz lá em Provérbios. Em 3 João, na terceira carta de João, no versículo 2, ele diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha que legal isso. Ele está dizendo assim, ó, que a forma como está a nossa alma influencia, inclusive, a nossa saúde. Né? Hoje em dia, você escuta falar de doenças que são formadas pelo tanto pensar. Né? Nem todo tipo, por exemplo, de depressão é químico, né? É uma disfunção química, uma disfunção hormonal, disfunção de alguma coisa que é do corpo, vamos dizer assim. Às vezes é um pensamento que fica ali, 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 fica ali. Alguns descrevem como excesso de passado, depressão. Eu lembro o que fizeram comigo e isso me impede de avançar. Eu lembro, normalmente uma tragédia, e fica naquilo. Algumas pessoas escrevem assim, a ponto de aquilo agora começar no meu físico a ter efeito. Né? Surgem algumas coisas, algumas manchas no corpo, surgem alguma coisa. E esse texto aqui, ele está dizendo exatamente isso, que eu oro, na verdade, para que a sua saúde vá bem, assim como vá bem a sua alma. Então, quando você cuida de si mesmo, inclusive da sua alma, você cuida dela no sentido de deixá-la sujeita a Cristo Jesus, deixá-la sujeita ao Espírito, deixá-la sujeita às palavras de vida, aquilo ali, inclusive, influencia o seu corpo físico. Que legal, não é? Então, a transformação da mente, se você alinhar a sua mente aos pensamentos de Cristo, ao que o Espírito está dizendo, significa que até a saúde para os nossos ossos, saúde, as palavras agradáveis são palavras, né, trazem saúde aos nossos ossos, são como mel para nós. Então, a qualidade da nossa mente influencia, inclusive, na nossa saúde. É por isso que Paulo, ele fala um monte sobre isso. Paulo, ele fala muito sobre os pensamentos, sobre as palavras que geram esses pensamentos, sobre que tipo de pensamento tem ocupado sua mente, fala o tipo de mente que nós temos, fala o tipo de sabedoria que existe. Paulo, ele foi bem focado assim, em ensinar a gente sobre como nós precisamos estar alinhados com o Espírito governando as nossas vidas, a alma sujeita ao Espírito e o corpo sujeito a tudo isso. Né? Inclusive o físico é transformado pela forma como se alinha a verdade nas nossas vidas. É muito interessante. Tem um outro texto na palavra de Deus, que é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém. Olha a consciência que Paulo tinha. Na verdade, o Espírito Santo está falando aqui, né, através de Paulo aqui, mas a consciência de, existem coisas que vão tentar ocupar o seu pensamento. Palavras de morte, palavras de dor, palavras de tristeza, palavras de angústia, palavras de ansiedade, palavras de estresse, palavras que geram morte. Vai ter esse monte de coisa que está tentando ocupar os seus pensamentos. Situações, casos, alguma coisa que alguém disse, algo que você viu, alguma coisa que Satanás, uma mentira que ele lançou contra você. Paulo chama de dardos inflamados de Satanás. Mas daí, de repente, ele escreve assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há,
e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Não estou fazendo a diferença ainda entre mente, pensamento e palavra, que é uma estrutura. A mente é como se fosse um lugar, os pensamentos ocupam esse lugar e esses pensamentos são formados por palavras. Mas ele está falando assim, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é de boa fama. Querido, se você orar pela manhã, dizendo assim, Senhor, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se existe algum louvor, Deus, eu declaro que é isso que ocupa os meus pensamentos. E tudo que é contrário a isso eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Você passa o dia já diferente. Você já passa o dia diferente. Isso descreve a palavra de Deus, não é? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude. Existe louvor, E isso pode ocupar os meus pensamentos. O quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus pode ocupar os meus pensamentos. Nenhuma palavra que não é de Deus vai ocupar os meus pensamentos. Eu rejeito as palavras que não são de Deus. E toda palavra que é de Deus, que seja isso que ocupe os meus pensamentos. Amém. Eu recebo toda a palavra de Deus no meu coração Amém. E em meus pensamentos. Amém. Aí pronto, aí você começa a entender que precisa de fato dessa transformação de mente. Porque o que constrói pensamentos são palavras. O que constrói pensamentos são palavras. Se eu te disser água, só água para você, talvez você conseguiu criar a imagem da água, talvez você imaginou um copo como esse, mas essa palavra começou a trazer uma imagem para você. Mas se eu falar assim, beba a água deste copo, pronto, esse conjunto de palavras já formou um outro pensamento em você. Então existe um copo, existe água nesse copo, eu sou um ser que posso beber a água desse copo. E aí você começa a imaginar diferente. Você começa a se imaginar bebendo a água daquele copo. Então, as palavras geram os pensamentos. E pensamentos vão gerar sentimentos, sensações. E esses sentimentos vão gerar atitudes. Você já foi num lugar, você chegou, você estava meio irritado, e você chega ali falando palavras negativas, palavras de morte, palavras ofensivas até. Pessoal, bom dia, mas também ninguém faz nada nesse lugar aqui, né? Como que as pessoas agiram? Percebe? As minhas palavras geraram um pensamento. Ele está bravo. Alguma coisa não está boa. O chefe hoje, ou o colega hoje, ou o professor hoje, não está para brincadeira. Não sei o quê. E aí gerou um sentimento. Alguns pensam assim, não vou nem mexer. Alguns já falam, nossa, ele está bravo, acho que é comigo, já se sente culpado. Aí já o outro já não sei o quê. E aí começam... E aí as atitudes começam a surgir. Você percebe que as tuas palavras geraram pensamentos, sentimentos e atitudes na vida das pessoas. E isso acontece muito, muito, muito. Porque os pensamentos são acionados, ligados, formados por palavras. Tem um exemplo que eu sempre uso. Você que está aí em casa aí, agora feche seus olhos. Você que está escutando esse podcast aí, feche seus olhos. Eu quero que você imagine um limão. Imagine um limão daqueles bem verdinho assim, a casquinha fina, bastante suco. Agora que você consegue imaginar esse limãozinho aí, eu queria que você cortasse ele no meio. Comece a ver todos os gominhos do limão. Pegasse uma metade dessa na sua mão, imagine isso, pegue essa metade na sua mão e agora dê uma mordida nesse limão. Já dá aquele arrepio, já dá a língua já amarra,
o canto da língua chega a salivar, porque as minhas palavras mandaram uma ideia para você que você conseguiu imaginar essa ideia. Gerou um pensamento em você. E quando você se imaginou executando até uma atitude, o seu próprio corpo correspondeu a isso. Uau. Né? Uma salivada no canto da boca, aquela coisa, aquela sensação ruim. Né? Quer ver uma outra coisa assim, horrível, né? Imagine alguém pegando uma faca, uma serrinha daquelas, sabe, de cortar cano, assim, aquela bem fininha, assim, e essa pessoa começa a cortar a mão dela fora, na tua frente. Ui. Né? Isso é horror, isso é espanto. E dá uma sensação ruim na gente já não é? Para de falar sobre isso. Né? Querendo isso. Cara, que loucura é essa? Que desespero é esse? Então você percebe isso, né? Que essas palavras geram esses pensamentos geram sentimentos, sensações e geram atitudes. Com certeza, alguns de nós iria arrancar aquela serra da mão dele, outros já ia chegar na voadora para ele cair e perder a serra, outro ia só gritar, outro ia começar a chorar, Desmaiar. né? E desmaiar. Diferentes atitudes baseadas no pensamento que a gente tem com relação àquilo que está acontecendo na nossa frente. Né? Então, isso é legal da gente entender. Palavras geram pensamentos. Pensamentos ocupam a nossa mente. E ao ocupar a nossa mente passa essa informação ao nosso corpo, que isso gera uma atitude. Né? Então, tudo que for bom, tudo que for perfeito, que seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Uau. Uau! Muito bom. Eu não quero falar nada. Agora eu quero Eu saber quero de você só alguma ouvir. coisa. Eu não. O que eu vou falar para continuar? Não quero já desconstruir faz nada. 4 episódios aqui que sou só eu falando. Ai, mas é que, Gads, graças a Deus, tem o Rômulo na minha sexta-feira, porque é verdade, meu Deus do céu. Aleluia. Não, mas sabe uma coisa que eu pensei nisso tudo que você estava falando? Isso tem até a ver com aquilo que a palavra de Deus diz em... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mateus 5,37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Até o que a gente fala para o nosso corpo que a gente vai fazer, o que vai acontecer, e a gente não cumpre. Ou o que a gente fala que não vai fazer, e a mudança de ideia nesse meio termo, de a gente se comprometer com algo e não realizar aquilo, de nós prometermos algo e de nós não honrarmos aquilo. Porque eu creio que se Deus gera em mim essa transformação de mente, não existe possibilidade dele mentir. Tudo que você fala sem a intenção de cumprir é uma mentira. Tá vendo? Por que você me pede para falar? Bota o microfone na boca de novo e continua. Eu quero ouvir mais. Sabe quando você fala assim, não, estamos juntos. And I am? Não, sem a intenção não de cumprir. eu, não tipo eu, entendi. Sem a Eu intenção sempre de tô cumprir, junto, né? é uma Vamos lá. mentira. É uma mentira. Uau. Quando você fala assim, vamos marcar, sem intenção de cumprir, é mentira. Então, quando alguém falar, vamos marcar, eu tenho que falar, não. Isso é E verdade. claro, isso é verdade. Isso. É melhor se eu não dizer vou cumprir, não sendo seja meu verdade não. do que isso. Vamos marcar, continue abençoado. Continue abençoado. Brincadeira, eu não fujo de nenhum compromisso meu. Mas é verdade, porque se eu sou uma pessoa que usufrui, que realmente vive experimentando da boa, perfeita, agradável vontade do Pai Celestial, que deixou com que Deus transformasse a minha mente, tudo que eu disser sim, eu vou cumprir. Tudo que eu disser não, eu não vou cumprir. E o passar disso é do maligno, vem do maligno. E é exatamente isso, é uma ideia, é uma palavra que foi lançada, você acabou de dizer aqui, essas palavras que vão lançar, né? Que perigo isso, porque essas palavras que eu lancei, essas palavras que eu falei, vão lançar em outras pessoas ideias que vão gerar atitudes, e fui eu que plantei essa ideia, né? E eu não honrei. Então, eu como
filha amada do Pai, nós como filhos amados do Pai, como pessoas que têm a mente transformada, que passamos por essa metanoia, essa mudança de mente, né? Sabendo que não é nossa responsabilidade passar por essa mudança de mente, mas sim reconhecer que é Ele quem transforma a nossa mente, que é Ele quem coloca, né? Até tem outro versículo que diz, pense nas coisas que são do alto, né? Eu recebo esses pensamentos que são do alto, me apoio, me alicerço na palavra de Deus, digo sim, querendo dizer sim e honrando o meu sim, ou digo não, querendo dizer não. E hoje em dia eu percebo, eu não vou nem dizer que é a nossa geração, porque eu já vi gente de tantas idades fazendo isso, né? De medo de dizer não, ou medo de dizer sim, ou querendo dizer não, desesperadas para dizer não, mas, sim, né? Porque senão, o que você vai pensar de mim, o que eu vou fazer? Mas... Então, essa suposição de que se eu disser não, eu vou ser rejeitado, tá, e se alguém me rejeita porque eu disse não, eu nem quero essa pessoa na minha vida. Né? As pessoas estão meio inseguras demais, né? Meio? Né? Então, é que eu não quero afirmar, eu não sou cientista, não estou fazendo pesquisa, não estou, né? Isso é do que a gente vive. Mas alguém me disser não, e eu achar que... Não, eu disser não para alguém, eu ficar com medo do que pode acontecer, isso é um modelo mental. Forte. Que eu acho que vou ser rejeitado por dizer não. E vou perder alguma coisa. A Bíblia diz assim que o medo supõe castigo. E o medo supõe castigo baseado na mentira. Então, é um pensamento mentiroso que tem regado a mente de muitas pessoas e tem orientado eles a ficar mentindo. E quando você mente, quem que você invoca? Quem que você traz para a sua situação? O diabo. O diabo. O diabo é mentiroso desde o princípio, ele só tem uma coisa, mentira, ele é o pai da mentira, e todo que mente é filho da mentira, fica trazendo a mentira para a sua vida, está invocando Satanás para ser parceiro dele naquela situação. E aí sim que se perde todas as coisas, porque daí ele destrói, ele faz o que quer ali. Né? Mas eu e você, a gente pode viver contrário disso, porque a Bíblia diz assim, que o perfeito amor lança fora todo medo. Amém. Então, se eu mudo as palavras que me geraram esse medo de ser rejeitado, por a palavra que diz que o perfeito amor é o amor de Deus por mim, e Ele já me amou, por isso eu posso amar, eu posso dizer, não, eu sou livre de toda a suposição de castigo. Né? Eu estou suficiente em Cristo, eu estou suficiente com o amor dEle por mim, eu não preciso dessa outra aceitação, eu tenho uma verdade agora que ocupa os meus pensamentos. E isso muda a minha atitude com relação às coisas. Né? A Bíblia chama esses pensamentos que nos prendem de fortalezas. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4-5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios... daí ele escreve, destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu gosto de descrever assim que fortalezas é uma mentira cheia de argumentos. Né? As pessoas, elas não procuram informações para esclarecimento. A maioria das pessoas procura informações para proteger as mentiras que as têm guiado. Misericórdia. Você já viu... Eu nunca fui essa criança, né? Mas você já viu aquelas crianças que fazem uma bagunça na escola, tal? Aí o inspetor pega elas lá no corredor da escola e fala assim, vocês vão conversar com a coordenadora. E aí fica aquele grupinho de 3, 4 pessoas lá esperando para falar com a coordenadora, porque fizeram bagunça. E o que eles falam naquela salinha?
O que será, Rômulo? Eu nunca fui para essa salinha. Eu também não, eu só fico imaginando. Você assim, só né? imagina. Alguém falou essa palavra, a tua mente imaginou, assim, né? É, Mas eu o que, fico na sua imaginando imaginação, o que eles falariam? Mas fica lá, 4 criancinhas lá pensando assim, o que a gente vai falar? A gente tem que falar a mesma coisa. Tá planejando a mentira, meu Deus. Planejando a mentira para levar menos bronca, porque está supondo castigo, porque é aquele negócio todo. Não, né? e pelo jeito desses 3, tinha o líder da gangue que tinha essa ideia, né? Daí... Porque daí falou, o que você vai falar? Fala igual eu, ó, porque eu isso. Não, nós temos todos que falar a mesma coisa. Então vamos decidir aqui. Então, o que eles estão se preparando ali? Eles estão se preparando para contar uma mentira, só que a mentira por si só, ela não se sustenta. Então, eles estão pensando, quais são os argumentos que nós temos que dar para que essa mentira se sustente? Então, fortalezas é como se Satanás colocasse ali uma mentira, mas a mentira ela se quebra muito rápido. Né? Ela não tem a força em si, porque ela não tem vida, ela é fraca. Ela não é alicerçada em nada, exato. E aí, então, o que ele monta? Ele precisa de um conjunto de argumentos que formem uma fortaleza. O que a fortaleza na mente protege? Uma mentira. Uma mentira. Então, ele coloca lá uma mentira e começa com os argumentos. Aí você começa a... Não, porque eu li uma pesquisa, e essa pesquisa, então, é um argumento para sustentar aquela mentira. Não, porque eu vi um influencer, um ator tal, um jogador tal dizendo, e aí aquela influência que ele causa é um argumento para aquela mentira. Aí você vê uma situação que acontece, daí você fala, olha, porque eu vivi isso, é uma experiência própria minha. E aí, não, mas mesmo assim, é uma experiência que está validando a mentira, e não a verdade que existe sobre a sua vida. E aí a gente cria um monte de argumentos. E aí Paulo está nos ensinando que nós temos armas, né, que não são, da nossa luta, não são carnais, não são dessa forma que a humanidade carnal vive, para destruir essas fortalezas. Nós destruímos toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Raciocínios falaciosos, ele diz. Sabe quando alguém vem e fala, mas você não consegue ver verdade naquilo, você não existe, é um monte de informação tentando proteger algo que não tem validade. Isso são fortalezas. A Bíblia nos ensina que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está falando assim, existe umas fortalezas na mente do descrente. Então, o que o descrente pensa, nem é ele que pensa. Foi o Deus desse século, seria Satanás, que colocou essa mentira lá, construiu aquelas fortalezas. Ele pensa aquilo achando que é ele, nem é ele que pensa. Satanás mentiu, enganou. E esse enganamento, às vezes, vem também sobre os pensamentos do próprio cristão. Satanás engana, e aí ele deixa ali uma fortaleza, algo que é uma mentira ali, que você tem argumentos para continuar vivendo daquele jeito. Eu sempre quis isso, mas sabe, não é para mim não, né? Eu não vou conseguir. E se as pessoas pensarem isso de mim? E se alguém não gostar? São todas fortalezas, pensamentos que estão impedindo você de avançar, porque você está com essa mentira aí na cabeça. Né? Então, cegou-lhes o entendimento, para que a luz do Evangelho, que é a verdade, a palavra de Deus, não brilhe ali, destruindo essas fortalezas, permitindo que essas mentiras sejam desfeitas, entendendo e vendo a verdade, o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, eu e você
através da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, nós podemos ver a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A nossa mente pode ser cheia dos pensamentos que revelam a imagem de Deus para nós, quando escutamos a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. Então, as nossas armas não são carnais, mas as nossas armas é a palavra de Deus, que é a espada, como espada de dois gumes, mais afiada que espada de dois gumes, que faz separação entre espírito e alma, juntas e medulas, coloca cada coisa em seu lugar. Merismos. Coloca cada coisa em seu lugar. E aí, por ele colocar cada coisa em seu lugar, a palavra colocar cada coisa em seu lugar, aí a gente tem a mente, os pensamentos levados cativos em obediência a Cristo. E agora o que ocupa os nossos pensamentos é a palavra de Deus, é a própria mensagem de Cristo. Aí nós temos essa mudança de mente, essa transformação de mente. Nós temos uma mente renovada, nós temos uma nova programação. Não é assim? Tem um texto, eu acho que você conhece, que fala que a gente tem a mente de Cristo. Não tem? 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Percebe? Nós sofremos uma metanoia. Nós temos uma nova mente. A mente de Cristo. E nós podemos colocar na mente de Cristo os pensamentos de Cristo. É como se nós tivéssemos sido feitos um hardware novo e estamos fazendo download de softwares novos. Entendeu? Com programações diferentes. Está entendendo? Sim, mas fala simples para quem não entendeu. É mais simples que isso. Ai, você usou o termo? Minha mãe, não sei se ela sabe o que é um Hardware, software e programação. Tá bom. Nem eu sei de explicar isso. Eu sei. Ai, tem eu o sei negocinho pra usar lá, um daí tem o exemplo. computador, você quer baixar um joguinho, O pronto. computador é o quê? É o hardware. Aí o joguinho é o software. O software. E aí o software é formado de uma linguagem, uma programação, uma linguagem. Então pense assim, que essa linguagem são palavras, software são pensamentos e o hardware é a mente. Nós agora temos a mente de Cristo, podemos pôr os pensamentos cativos, levar os pensamentos, os softwares antigos nós podemos deletar, que são de acordo com o padrão deste mundo, e fazemos download de um software novo, de acordo com o reino de Deus, de acordo com a palavra de Deus, que são programados pela palavra de Deus. E isso muda toda a forma como a gente vive. Né? Então esse texto aí é muito legal. Temos a mente de Cristo. Não é? Glória a Deus. E os joguinhos que a gente baixa já vem tudo zerado, né? Porque Cristo já ganhou, já derrotou, a gente é vitorioso, já só entrar lá, já somos mais do que vencedores. Não, mas é muito legal de você pensar isso, porque não tem como Cristo ter pensamentos imundos? Tem como, né? Eu gosto de tentar visualizar isso na minha mente. Tem como Cristo pensar em adulterar, pensar em mentir, pensar em, nossa, olha aquela pessoa lá, vou fazer mal para ela. Olha, não faz parte da natureza de Cristo. E assim como nós, recebendo a Cristo, também não faz parte da nossa natureza mais, não faz parte da nossa mente. Por isso que Ele não nos tira do mundo. Tem um versículo na Bíblia que diz, né, não tira do mundo, mas nós precisamos estar aqui e precisamos submeter os nossos pensamentos a, de fato, a isso que você falou, a palavra de Deus, porque quando esses pensamentos vêm, nós não recebemos isso, não faz parte mais da nossa natureza. E nós buscamos na palavra, o que a palavra de Deus diz com relação a isso. E, como eu falei, não pela minha própria força, não, mas é para cá, mas é para cá, mas é para cá, mas é me rendendo. Deus me mostra, Deus me orienta, Deus me auxilia. E começamos a pensar como a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, já temos a mente de Cristo. Uma das coisas que é legal de entender é, igual você está falando,
ficar falando, eu preciso mudar, eu não vou pensar assim, eu não vou pensar assim, isso não muda, né? Tem um texto em Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sabe qual é a palavra arrependimento no grego? Metanoia. Eu estou arrependido. Como acontece a alguém que se arrepende? Mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Quando se muda, eu não penso mais assim, eu penso assado. Eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Quando se muda, isso é um arrependimento. E o que é interessante desse texto é que ele está dizendo assim, ó, não são um conjunto de regras dizendo não faça, não faça, não faça, que faz com que as pessoas se arrependam. Mas ele diz que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Então a mudança não está na minha tentativa de mudar, mas está em receber a bondade de Deus em minha vida. Amém. Quando eu recebo o amor de Deus, a bondade de Deus, eu conheço o que Deus tem para mim, ali eu mudo a minha forma de pensar. Ali é transformada a minha forma de pensar. Porque ou nós temos um pensamento do mundo, formado, estruturado pelo mundo, ou nós temos um pensamento de acordo com a verdade em Cristo Jesus. E para me convencer a vir para Cristo Jesus, Deus não usa punição. Isso é como o mal nos mantém escravizados. Isso é como Satanás nos mantém escravizados. Ou por ganância, prometendo algo para que você lute para ter, ou por medo. Para você não perder o que tem, continue fazendo assim. Deus não é assim. Deus, pela sua bondade, pela sua generosidade, pela sua tolerância, pelo seu amor, pela sua paciência, Ele te abençoou, Ele nos abençoou, Ele deu o sol hoje para todo mundo, Ele deu a chuva hoje para todo mundo, tudo isso acontece, porque Deus é bom. E nós, ao recebermos da bondade de Deus, ao ouvirmos da bondade de Deus, ao vermos a bondade de Deus, que enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados, né? Isso nos leva ao arrependimento, isso nos leva a mudar. Então, arrependimento se dá, a mudança de mente se dá ao reconhecermos a bondade de Deus. Assim, paramos da... Por isso que ele diz, tudo que é bom, perfeito, de boa fama, isso ocupe os seus pensamentos. Porque nós saímos do formato do mundo, do padrão do mundo, pela bondade de Deus aceitamos agora o padrão, o formato de Deus. Amém. E esse padrão, esse formato de Deus nos leva a viver a boa, perfeita e agradável vontade. Né? Ficar tentando mudar não muda ninguém. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Está vendo? Ele está dizendo assim, ó, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ela é fraca e inútil. A lei jamais aperfeiçoou, significa, ela jamais conseguiu fazer a humanidade pensar de uma forma diferente. Entende? O ser humano caído é mentiroso. Aí vem a lei, não minta. E aí ele não, esse falar assim, ó, não minta, não fez com que ele parasse de mentir. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 7,7, quer ver? Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Perfeito. Eu era mentiroso e não sabia que era mentiroso até a lei falar, não minta, e eu não consegui não mentir. Então a lei é uma maravilha, porque ela mostra para a gente que a gente precisa de um Salvador. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice.
Então ele está dizendo assim, que a lei não aperfeiçoa coisa alguma. Ela só serviu para me mostrar que eu penso essas coisas ruins, que eu vivo dessa forma ruim. Está entendendo? Então ficar pensando assim, ó, eu não posso mentir, 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 não posso mentir, não vai fazer com que você seja transformado. A única forma de sermos transformados, que aí fala da metamorfose, que fala da metanoia, é se entrarmos nesse casulo e sairmos dali com a mente de Cristo. Agora temos a mente de Cristo. Está entendendo? Está me acompanhando? Estou recebendo aqui. Amém. Porque você até largou o microfone já. Eu quero ouvir. Né? Até meu corpo está respondendo aqui. Né? Então, o pensamento é o seguinte, esses dias, agora já eu uso tanto exemplo que já virou esses dias. Esses dias eu ouvi dizer que algumas pessoas fazem esqui nas montanhas. E algumas montanhas elas têm árvores. E alguns desses, a alma é insaciável, todo mundo quer um pouco mais de dificuldade, um pouco mais difícil, um pouco mais difícil. E aí agora eles descem essa montanha no meio das árvores lá, em alta velocidade. E é perigosíssimo, porque em alta velocidade, se você acertar a árvore, morre. E essa que é a adrenalina, esse que é o jogo, esse que é o legal, o divertido. Então, eles dizem assim, que a maioria das pessoas que fica pensando, eu não posso acertar a árvore, 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 senão eu vou morrer, eu não posso acertar a árvore, acaba batendo. Nem todos morrem, mas acaba batendo. E tem alguns que entendem, a mensagem não é eu não posso acertar a árvore, a mensagem, o foco está no verdadeiro caminho. Então, eu vou me manter no caminho, eu vou me manter no caminho, eu vou me manter no caminho, eu quero o caminho, olho o caminho, eu foco o caminho, eu fico no caminho, eu fico no caminho, eu fico no caminho. E aí eles passam aquele desafio. Percebe? Se eu disser para você assim, a sua mente não entende, mas se eu disser para você assim, ó, não pense em um elefante cor-de-rosa, você vai pensar em um elefante cor-de-rosa. Não adiantou eu dizer não. Isso não leva à transformação, isso não leva à mudança, isso não leva ao arrependimento. Mas, ao me mostrarem o caminho, ao me mostrarem a verdade, isso me liberta. Amém. Ao eu focar na verdade, no que eu sou, por exemplo, em vez de ficar pensando, eu não posso mentir, comece a pensar, eu sou verdadeiro. Amém. E a palavra mentira sai do seu vocabulário, esse pensamento mentiroso sai do seu vocabulário, e você começa a se imaginar, a pensar sobre a verdade. Eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro. A bondade de Deus é que Ele me fez verdadeiro. Não, mas eu menti, mas a bondade de Deus me fez verdadeiro. E tire o foco do erro, tire o foco do pecado, tire o foco do não pode, tire o foco, e comece a entender o que eu posso. O que eu posso em Cristo, o que eu posso na verdade é viver livre. Então, enquanto a mentira coloca aquela semente, cria uma fortaleza de argumentos em volta, a verdade não precisa disso. A verdade diz, eu sou e pronto. Eu não preciso lutar, eu não preciso buscar a aceitação dos outros. Mas se você tem tanta confiança que você é isso, por que você quer a minha aprovação? Por que você quer a aprovação de todos? Você está procurando argumentos para me convencer, mas você sabe que é. Então, quando eu sei que eu sou, na verdade, a verdade ela tem sustentação. Ela não precisa de fortaleza. Ela não precisa de argumentos, e pronto. Então, é sempre aqueles que se levantam contra a verdadeira sabedoria que vêm cheios de argumentos. Não é a verdade que precisa de advogado, é a mentira que fica levantando seus advogados, suas falas, porque a verdade é. Então, existem cidades, vamos dizer assim, pegar um exemplo, sei lá, Jericó, era a cidade do inimigo, tinha uma grande muralha. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém não tem muros. Verdadeira.
Pronto. Está entendendo? Então, é um pensamento, falar sobre mudança de mente, falar sobre metanoia, falar sobre a renovação de mente, é um assunto muito bom, muito gostoso de falar. E a gente pode ir nisso, né, um tempão. Por exemplo, tem um texto que fala assim, ó, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A paz de Deus é Cristo. A paz de Deus foi o sacrifício de Cristo Jesus, foi o oferecimento do perdão, foi a reconciliação, foi o compartilhar a vida abundante conosco, a vida eterna. Ele não só tirou o pecado, como nos deu a vida eterna. Paz. E essa paz guarda a nossa mente, ou seja, a nossa alma, os nossos pensamentos, e o nosso coração, o nosso espírito, em Cristo Jesus. E quando estamos guardados ali em Cristo Jesus, em concordância com a verdade, até o nosso corpo, o nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, muda, a gente faz em paz, a gente faz tranquilos. Então tem muito assunto dentro, de mudança de mente. Eu tenho certeza que existem vários pastores aí que falam desse assunto de uma forma fabulosa, de acordo com a palavra de Deus. É um assunto que a gente precisa estudar, a gente precisa entender. A alma, as pessoas às vezes tratam como uma vilã, e a alma não é a vilã, porque a Bíblia nos ensina que nossa alma de fato é salva. Nós não estamos tentando jogar ela fora. A alma faz parte de nós mesmos. Então ela tem que ser cuidada, tratada, alinhada, colocar ela no lugar certo. E o lugar certo é ela renovada, sujeita ao Espírito. Então é muito bom esse assunto. Como até você citou lá no comecinho de Filipenses 2, versículos 1 e 2. E o final dele diz exatamente isso da alma. Mas eu vou ler o 1 e o 2 para a gente poder compreender. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. E no final do versículo diz assim, e sendo unidos de alma e mente. Porque, de fato, exatamente isso que você falou. Eu não vou matar a minha alma, eu não vou condenar a minha alma. Não, muito pelo contrário. Eu vou, ambas, eu, corpo, alma e espírito, vou me sujeitar. Então, se existe alguma exortação em Cristo, consolação, comunhão, se há afeto, sentimento de compaixão, então completa a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar. É quase aquele, rogo-vos, tenha o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unido alma e mente. Isso é uma coisa interessante, porque eu e você agora precisamos aprender a ter os pensamentos formados, ter a mente transformada. Nós precisamos começar a pensar de acordo com o Espírito, porque é no Espírito que é revelada a luz do Evangelho, é no Espírito que é transformada, que traz a verdade, que testifica a verdade, que testifica a palavra da justiça. Tem um texto. Isso aqui é muito legal. Isso aqui eu acho que é para ser o último episódio dessa temporada sobre a renovação de mente. Mas diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, os olhos alimentam a alma, nem ouvidos ouviram, os ouvidos alimentam a alma, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a alma não consegue conceber tudo aquilo que Deus planejou para nós. E a gente usa esse texto, a gente fala assim, nem olho imaginou, nem ouvido ouviu, nem subiu ao seu coração, aquilo que Deus já preparou para você e tal. É verdade, tá bom, não cheguei lá, ok, minha alma não consegue, não chega, eu não tenho como conceber a ideia disso. Deus, porém, o versículo 10, diz assim, Deus, porém, revelou o que Ele preparou, revelou isso a nós por meio do Espírito.
Então a sua alma não está entendendo, mas você precisa alimentar ela com os pensamentos do Espírito, porque no Espírito já foi revelado aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém. No Espírito já foi revelado aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, às vezes, você vai numa conferência, vai em algum lugar, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, aquilo que Deus sonhou para aqueles que o amam. Então, olha só, Deus ainda tem grandes coisas para você, e as pessoas ficam, o que será que são essas grandes coisas? Queridos, pare de ouvir esse pastor, primeiro, né, que está prometendo isso aí, falando isso aí. Segundo, ele já te revelou no seu espírito. No seu espírito você conhece a verdade. Se alimente da palavra que é a verdade. E deixe isso agora também penetrar a sua mente, o seu coração, a sua alma, tudo se tornando um só, a ponto de você andar alinhado com a verdade. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até as mesmas mais profundezas de Deus. O Espírito Santo revela no seu espírito até mesmo as mais profundas coisas que estão lá no coração de Deus. Então o olho pode não ver, o ouvido pode não ouvir, a mente humana pode não conseguir conceber, mas o Espírito pode nos revelar. E aí nós podemos viver, encher a mente de Cristo com os pensamentos de Cristo, com tudo que é do alto, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que é do alto. Que tudo que é do alto, a gente pense nas coisas do alto, que são as coisas que estão em Deus e o Espírito tem revelado a nós. E aí nós podemos viver em novidade de vida. Aí nós podemos viver com uma mente renovada. E ao vivermos a mente renovada, ela foi renovada do padrão deste mundo para o padrão, a vontade de Deus. E ao renovarmos a nossa mente para a vontade de Deus, aí nós podemos usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para terminar aqui, eu quero ler um texto, que é Isaías 26:3. E eu vou usar uma palavra ali que na versão em inglês eles usam. Então me permita traduzir essa palavra da versão em inglês ali. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Em português a gente lê o propósito é firme, mas a palavra no hebraico ali, aí me perdoe, meu hebraico não foi a área que eu estudei, mas yetzer, algo assim, é uma palavra que fala sobre moldura, forma, imagem esculpida. E acho que é por isso que em inglês eles transformam para mente, porque eu posso me amoldar ao padrão deste mundo ou ter a minha mente esculpida, ter a minha mente transformada, uma nova forma de pensar. Então, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que tem a mente, aquele que tem a mente firme nessa nova forma. Então, ao renovarmos a nossa mente, nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos a mente formada e perfeita e conservada em perfeita paz. Eu acho que isso aqui são boas promessas, de como, o que é uma mudança de mente, como se estrutura os pensamentos, como esses pensamentos podem ser mudados, como a gente pode usufruir dessa transformação de mente, é viver conservado, em perfeita paz, pela própria mão de Deus. Essas eram as mensagens que eu queria deixar a respeito desse assunto. Espero que no próximo você deixe um comentário aí. Fala mais, Luísa. Fala mais, Luísa. Estamos aprendendo com você, Rômulo. Deixe uma pergunta para a Luísa. E ela vai responder algumas delas na próxima temporada. Amém? Amém. Graças a Deus é sexta.
Vamos aproveitar, então, a nossa sexta da melhor maneira, desfrutando da mente de Cristo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, qualquer um desses episódios, né? É muito rápido, é muito tranquilo. Temos recebido, e até gratidão a você que nos ouve, né, há tanto tempo, e que compartilha, e que manda mensagem para nós. E a gente sabe que realmente é a palavra de Deus que tem chegado até pessoas, até adolescentes, até tantas pessoas, né, do Brasil, de fora do Brasil. Então, gratidão realmente, porque o nosso objetivo sempre foi e sempre será revelar a Jesus, né, através de cada episódio, através de cada temporada. Então, que com essa temporada sendo finalizada, você possa lembrar que você tem sim a mente de Cristo. Lembre que é Ele quem te transforma, que é Ele quem transforma a sua mente, né, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Amém. Amém. Continuem todos abençoados. Esse foi mais um episódio, mais uma temporada. Graças a Deus. É sexta. Continuem Gads. abençoados. Tchau, tchau. Valeu. Vai ter foto, alguém? Ah, legal. Hello. Tá. Eu faço aqui. 2, 3 e... Esse foi mais um episódio, né? Tá. Esse foi mais um episódio do Gads Podcast. Graças a Deus é sexta-feira. Compartilhe-se com... Vai, me ensina, Romulo. Esse foi mais um episódio do Gads. Graças a Deus é sexta. Se você quer que as pessoas tenham uma ótima sexta-feira também, compartilhe esse episódio com alguém para que ela possa aprender mais a respeito da verdade, da palavra de Cristo Jesus. Continuem abençoados. Ai, que profissional. Esse foi mais um episódio do Gads. Graças a Deus é sexta-feira. Romulo, você está me deixando nervosa. Tira, fale menos, Luísa. Você tem que ir buscar as crianças. Última tentativa. Esse foi mais um episódio do Gads, nosso podcast. Graças a Deus é sexta-feira. Compartilhe esse episódio com alguém. Tenho certeza que ele será extremamente abençoado. Continue abençoados. Graças a Deus é sexta-feira.